Vamos então agora para a última parte da aula, a terceira parte, falar sobre níveis humanos e fontes sonoras, tá? Então, primeiro, níveis humanos. Nós vemos que os sons têm frequências diferentes, amplitudes, velocidade de propagação, timbres. Então vamos dar uma olhada. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele está representando no eixo vertical o nível sonoro em decibéis. Lembrem lá que tem a ver com o volume da onda. Então está indo de 0 até 120. E aqui embaixo, no eixo horizontal, a frequência do som. Desde 20 até 15.000, 20.000 Hz. Tá. E essa região aqui que parece uma boca é a zona de audição, é a região em que a gente ouve ondas sonoras. Então reparem, com relação aos decibéis, muito baixinho a gente não consegue ouvir. Se o volume estiver muito baixo, aqui até 10 decibéis, a gente praticamente não ouve. E o máximo aqui, por volta de 100, 120 decibéis, que começa a doer, né? Tem o limiar da dor aqui, começa a machucar o ouvido. Tá? Inclusive pode machucar mesmo os tímpano, o labirinto, enfim, os órgãos ali do ouvido, e você fica surdo, né? Então aqui, acima disso aqui é doloroso. E também não é um plano reto, porque depende da frequência. Então frequências muito baixas, som muito grave, de 20 a 50 Hz, a gente só ouve se tiver com volume muito alto. Tá? Então um som muito grave, a gente precisa de bastante volume para ouvir, para entrar na zona de audição. Já um som aqui de 200, 500, 1000 Hz, que é em torno da nossa fala, dos sons em que a gente produz falando, um pouquinho de volume a gente já ouve, né? Então o ouvido está bem preparado para ouvir sons com essa frequência aqui, ó, de 200 até 2000 Hz. Mesmo sendo um som baixinho, a gente ouve. Tá. E aqui, quando vai ficando mais agudo, aquele apito mais fininho possível, também a gente precisa ter mais volume, mais intensidade sonora para poder ouvir, para entrar na zona de audição, né? Então os limites humanos, assim, resumidamente, com relação à intensidade, o volume do som, a gente ouve desde 10 a menos 12 watts por metro quadrado até 1 watt por metro quadrado, né? A intensidade tem que ser maior do que 10 a menos 12 e menor do que 1 watt por metro quadrado para a gente ouvir o som e para não sentir dor, para não machucar o ouvido. Nível sonoro em decibéis, de 0 até 120 é o que a gente ouve. Claro que, se você olhar nesse gráfico, se tiver com 2, 3, 4 decibéis, a gente praticamente não ouve. Tá? Só se tiver numa frequência aqui de 550, 600 Hz, e olhe lá. Mas depende de pessoa para pessoa também. Com relação à altura do som, a gente ouve o som mais grave de 20 Hz, aqui, mas tem que estar com volume muito alto, né? Até 20.000 Hz, que é aquele apito mais fininho. Aqui o som mais grosso, mais fininho, também aqui. E aí depende de pessoa para pessoa. Se o som estiver abaixo de 20 Hz, a gente chama de infrassom. Se ele estiver acima de 20.000 Hz, a gente chama de ultrassom. Tá? Então os sons que, quando alguém vai fazer exame de ultrassom, usam um aparelho que produz sons acima de 20.000 Hz, geralmente na faixa de 60, 80, 100.000 Hz. Então é uma vibração bem rápida das moléculas. Bom, e aí quando joga esse aparelho no corpo da pessoa, né, a onda de ultrassom, alguns tecidos como pele, músculo, vibram de uma maneira, outros tecidos como osso vibram de outra maneira. Então a gente consegue ir identificando onde tem uma coisa, onde não tem, onde tem outra, né? Tá, se tiver um tumor, se tiver um bebê, se tiver um osso, dá para identificando pela vibração das moléculas, né? Vou deixar esse link também para um exemplo para vocês no YouTube, que é um som produzido de 0 Hz até 20.000 Hz aqui, de 20 até 20.000 Hz. Tem gente que ouve até 12, 13.000 Hz, tem gente que ouve até 18.000, depende do ouvido, tá? Vocês vão dar play aqui, começa com 20 Hz.
Lembrando que com até uns 50, 100 Hz, precisa ter um volume muito alto para a gente ouvir, né? Eu mesmo aqui não estou ouvindo nada agora. Mas conforme vai aumentando, ó, aqui tá bem, enfim, cadê o som? Eu estou ouvindo aqui, mas está bem baixinho, meu ouvido já está indo embora, né? Mas ó, você vai mudando aqui, aí depois vocês brinquem com isso, tá? Lembrando aqui que vai de 20 até 20 mil Hz. Aí vocês veem aí quem que ouve mais, quem que ouve menos. Bom, então os limites humanos são esses. E aí dentro desses limites humanos aqui, deixa eu voltar, de intensidade, de nível sonoro, de altura, a gente tem uma série de fontes de sons que a gente constrói, enfim, para vários motivos, né? Eu peguei aqui alguns exemplos de fontes sonoras de percussão, fontes sonoras de sopro e fontes sonoras de cordas. Por exemplo, a voz, nós falamos e cantamos através de um mecanismo de sopro. A gente tem, né, as cordas vocais, mas não são bem cordas. A gente faz uma variação no ar via a diferença de pressão. Vou explicar já melhor isso. Mas a gente, em geral, pode produzir som dessas três maneiras. Ou vibrando uma corda ou algo elástico, ou batendo em alguma coisa também elástica, que seria percussão. Lembrando que todo material é elástico, tá? Por exemplo, aqui eu tenho madeira, essa mesa aqui é de madeira. Se eu bato nela, ela produz som porque ela é elástica. É um pouquinho elástica, mas é. Ou por sopro, que é variação de pressão em tubos de ar, né? Então vamos ver alguns exemplos. Quando a gente olha para as cordas, eu coloquei aqui alguns exemplos de instrumentos de cordas. O que a corda faz quando você toca a corda? Ela vibra para cima e para baixo, dependendo da frequência de onde você está apertando o dedo ali, enfim. E vibra o ar que está em volta dela, naquela frequência que você a vibrou, né? Outro instrumento, além aqui do violão, da guitarra, desses outros que eu nem sei o que são, outro instrumento de cordas muito famoso é o piano, né? Piano, cada tecla que você aperta aciona um martelinho que bate numa corda, né? E você tem lá uma corda para cada tecla do piano. Vou deixar o link também lá nos materiais complementares para esse aplicativo aqui, no qual você pode brincar aqui com um violão, por exemplo. Cadê aqui? Deixar reduzir o dedo aqui. Ou você pode pôr o dedo no violão aqui na frente, ou ir diminuindo o tamanho da corda, né, colocando o dedo mais para frente, enfim, para quem toca. E você pode ver aqui, se só tiver a primeira corda apertada, vai produzir uma onda assim. Mas se eu apertar a segunda corda também, ela produz uma onda assim. E se eu somo essas duas, vai dar uma onda assim. Na verdade aqui está somando as três, né? Está somando as três primeiras cordas. E aí a vermelha é o resultado do som que a gente ouve quando você soma esses três sons aqui, o azul, o verde claro e o verde escuro. Então você causa uma vibração assim no ar. E aí dependendo de onde eu aperto o violão aqui, mudo o dedo, enfim, muda a frequência, muda o formato da onda, tá? Dá para brincar um pouquinho com isso. Em geral, a gente fala que as cordas, ó, aqui embaixo, se vocês repararem, é um violão deitado, né? Então o que eu tenho? Se eu deixo a corda solta do violão, ela vai vibrar numa certa frequência. Se eu aperto na metade do comprimento da corda, ela vai vibrar numa outra frequência que a gente chama de um som harmônico ao primeiro. Aqui seria a nota Mi solta e aqui uma nota Mi no segundo harmônico, né? Talvez dá para demonstrar isso aqui com a câmera, mas sem gastar muito tempo, né? Se eu tenho aqui a corda solta, cadê? Ó, tem a corda solta, eu toco ela aqui, né?
Na verdade o meu tá afinado em Ré, mas é outro problema, tá? Mas vamos supor aqui que fosse a nota Mi. Eu tocando solto assim, faria o som da nota Mi. E esse traste aqui, nessa posição, onde tem essa marca branca aqui no violão, é onde a corda se divide em dois. Então aqui eu tenho exatamente o mesmo comprimento da corda aqui e aqui. Então também é uma nota igual a outra. Tá? Ó. Você tem que ir acostumando com o som, mas é a mesma nota. É diferente dessa nota aqui, ó. Essa é uma outra nota. Tá? Agora, quando você divide a corda na metade, você produz a mesma nota, mas numa frequência multiplicada acima, né? Enfim, tá? Então são exemplos aí de instrumentos de corda. Se eu dividir em 3 a corda, também vou produzir um outro harmônico. Se eu dividir em 4, um outro harmônico, assim por diante. Tá? Mas só para ter exemplos. Outro caso são os instrumentos de sopro. Então, como que produz som com instrumentos de sopro? Aqui alguns exemplos, né? Fagote, oboé, flauta, sax, enfim. Como que eu produzo sons com instrumentos de sopro? E vocês devem ter reparado já que instrumentos mais largos, como a tuba e a trompa, produzem sons mais graves, grossos, né, entre aspas, e instrumentos mais alongados produzem sons mais agudos, né? O que acontece, por exemplo, na flauta é mais ou menos isso. Quando o tocador assopra, ele causa uma vibração no ar aqui dentro, e aí você vai ter compressão e rarefação das moléculas de ar, né, que vão vibrar mais, vão ter mais pressão e menos pressão, e menos pressão, e aí eu crio aqui, essa linha verde é uma representação de mais pressão e menos pressão. Então é só uma representação gráfica, né, do que está acontecendo com o ar lá dentro. E esse mais pressão ou menos pressão produz na saída da flauta esse som, de acordo com essa vibração. E aí, lembrem, dependendo de onde, no caso da flauta, né, dependendo de onde eu aperto, tampo os buracos ou não, vai ter diferentes comprimentos de onda e aí diferentes frequências. Então, no caso da corda do violão, depende de em que lugar eu aperto, eu diminuo o tamanho da corda, produz diferentes frequências. Aqui eu diminuo o tamanho do tubo, né? E aí tem harmônicos também, ó. Se o tubo tiver um tamanho L aqui, vai ter um comprimento de onda dessa forma. Se eu aperto o dedo no primeiro furo, ou tampo o primeiro ou o terceiro furo da flauta, eu vou ter outros comprimentos, enfim, outros harmônicos, vai ficando um som mais agudo, né? Tá? Então a gente não vai explorar isso aqui agora, mas só alguns exemplos. Aqui tem outros exemplos para quem quiser estudar com mais dedicação. E por fim, sons de percussão. Tá? Aqui alguns exemplos também: pandeiro, isso aqui é tamborim, né? Pandeiro, tamborim, tantã, agogô, enfim, alguns instrumentos de percussão. E qual é a lógica do instrumento de percussão? Aqui outros, tá? Alguns outros tambores. Apareceu até um berimbau aqui, que é um instrumento de corda, né? Mas, enfim, você bate na corda, é um misto de percussão e corda. Chocalho, né? Os chocalhos, eles são instrumentos de percussão, né? Enfim. E o que acontece quando você bate num instrumento de percussão? A pele dele, a tampa ou o aço, enfim, vai vibrar. E se vibrar de maneira mais lenta, com período maior, com menos frequência, vai ser um som grave, um tum, né? Se vibra com uma frequência muito grande, com período bem curtinho, então é um som médio ou agudo, enfim, seria o tá, né? Tá? Então alguns exemplos aí de vibrações de instrumentos. Com relação às cordas vocais, tá? Que a gente chama mais adequadamente de pregas vocais. Como que funciona a nossa voz, né? O nosso canto? Tem essa imagem maravilhosa aqui da de pregas vocais de uma pessoa, quando ela está fechada ou aberta, tá? Ou mais especificamente, quando está respirando e quando está produzindo sons.
Vou deixar também lá nos materiais complementares um link para esse vídeo aqui, onde são filmadas as pregas vocais em funcionamento. Fica quieto, menino. E aí dá para vocês verem em funcionamento, tá? Com determinados cantos aqui, ó. Enfim, tá bom, né? Feio demais isso aí. Tá? Vou deixar o link lá nos materiais complementares. E para finalizar, também vou deixar um link para quem quiser brincar com soma de ondas, superposição de ondas no espaço e no tempo. Vou deixar esse aplicativo aqui, que também permite você aqui mexer em uma onda, fazer uma outra onda aqui. Opa, cadê? Se eu produzo duas ondas, né? Essa vermelha e a laranja aqui, vermelha e laranja. Como que fica o resultado? Então fica uma onda toda torta. Então deixa eu diminuir a vermelha aqui, que está muito grande. Dá para ficar brincando com isso, somando aqui, colocar uma terceira onda com mais frequência. E aí dá para ver o resultado da soma das ondas, tá? No espaço e no tempo. Enfim, acho que é isso para ter um grande panorama das ondas sonoras. Tá? Boa semana, saúde para todos e todas.